Olá, meus amigos, minhas amigas, maçons, simpatizantes, cunhadas, demolei, sobrinhos e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, eu sou o editor do site Esquadro e Compasso e gostaria de falar hoje com vocês sobre iniciação de mulheres na maçonaria. O porquê que até hoje não evoluiu, como é que eu vejo essa questão, como é que eu não vejo, como é que os outros irmãos, outras irmandades veem essa questão. Bom, vamos lá pro início. Antes, eu acho que a gente começar a falar de iniciação de mulheres nos tempos atuais, nós temos que entender um pouco do contexto da iniciação de mulheres, do contexto histórico, o porquê que há essa restrição, há esse estigma, há essa tradição de não se iniciar mulheres. Muitos vão dizer assim, mas é algo esotérico, é algo místico, é energia. Eu não vejo desse modo, gente. É uma opinião minha, uma opinião pessoal, né? Uma opinião como maçom, mas eu não vejo desse modo. Eu vejo da seguinte maneira a questão. Temos que voltar lá nos idos das companhias de ofício, das guildas e das associações de pedreiros. Bom, naquela época, vejam só, naquela época, para você ser um pedreiro, um construtor, aprender o ofício da construção, você precisava ter três características que fazem parte ainda hoje das características do maçom, que era ser livre de bons costumes. Mas o que era a liberdade na época? Isso na Idade Média, na alta Idade Média e na Baixa Idade Média. Tá? Era justamente você ser uma pessoa sem deformações, sem problemas físicos, né? Você ser livre, por quê? Por que da liberdade? Justamente porque os pedreiros eles eram itinerantes, eles andavam de burgos em burgos onde houvessem obras, e a maioria da população estava vinculada aos feudos, e os feudos eram de algum senhor feudal. Então havia, na Idade Média, uma questão de suzerania, de vassalagem. Tá? Então você era meio que propriedade daquele senhor feudal. Ele te dava, ele te garantia a proteção, ele te garantia uma parte do que você plantasse ficaria para sua família, para a subsistência da sua família, tá? Mas as terras eram dele. Você trabalhava para ele e você vivia em razão daquele senhor feudal. E também havia um papel da mulher, tá? Que diferente de Roma, diferente de outras civilizações, e por influência muito mais da Igreja Católica, ela passou a ser uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde o homem era o cabeça da família. Então a mulher cabia o quê? Cuidar dos afazeres domésticos, ter filhos e, e ser submissa à vontade do marido. Beleza, era uma questão social da época. Além do que, tá, nos canteiros de obras, nas grandes construções, tá, o serviço a gente sabe que era um serviço pesado. Talhar pedra, trabalhar com construção, erguer torres, era um serviço que não era eram para poucas pessoas. Tá? A pessoa tinha que estar bem alimentada, tinha que estar bem rígida fisicamente. E a gente sabe que as condições de vida naquela época eram condições precárias. As cidades eram precarizadas, as pessoas, não raro, tá? Eram anêmicas, tinham doenças. A média de vida era muito baixa. Tá? Então, era uma questão também de garantir o trabalho. Como é que uma pessoa que de repente foi para uma guerra, ou nasceu com paraplégico, ia trabalhar numa obra, tá? Ia trabalhar. Hoje nós temos equipamentos, hoje qualquer pessoa pode trabalhar na construção civil, tá? Porque a tecnologia permite isso. As empresas, a evolução do homem permitiu isso. Mas naquela época não. Você tinha que levantar pedras pesadíssimas, você tinha que pregar estruturas, fazer toda uma rotina própria de uma construção bem precarizada. Veja só que eles não tinham muita noção de técnicas. Eles começaram a aprender as técnicas de construção durante o período das cruzadas. Bom, essa questão
ela foi evoluindo, tá? E devido às tradições, aquela aura de maçonaria, persistiu esse costume como e acabou se tornando até um landmark. Então, algo imutável. É claro que isso subsistiu dos anos 900 até 1930, onde ainda havia um papel muito submisso da mulher na sociedade ocidental e em algumas outras sociedades. Tá? Então, essa questão da mulher, a mulher só começou a votar há pouco tempo atrás, né? Então a gente não pode olhar essa questão da maçonaria sem olhar o fato histórico passado. É a mesma coisa com os libertos, né, com a liberdade. Tá? Até pouco tempo atrás, até 1888, o Brasil era um país escravocrata. Era um país onde o grosso da mão de obra era composto por escravos. E isso tá, perdurou aí até o começo da Segunda Guerra, onde começou a se perceber que, tá, com a incapacidade de milhões de homens, com a incapacidade, com a devastação das cidades, e mesmo no esforço de guerra, né, as mulheres começaram a ter um papel um pouco mais preponderante, e com isso também passou-se a exigir, elas passaram a exigir da sociedade um papel mais relevante. Não que elas não tivessem, mas eram pouquíssimas, né? E agora tragam essas questões, né? Então nos Estados Unidos da América, na Europa, evoluiu, tá? E elas ganharam papel preponderante. Mas o Brasil, tá? Até os idos da década aí de 90, de 70, era um país, teoricamente, de terceiro mundo, né? Então, isso impactou muito na nossa sociedade. Imagine só, nós somos frutos de uma sociedade católica, branca, né? E, e tradicional. E muito dessa cultura, dessas ideias arcaicas, elas ainda persistem, tá, em prol que acaba estigmatizando a sociedade brasileira. Então muitos maçons torcem o nariz quando a gente começa a falar em iniciação de mulheres. Mas a gente tem que perceber que ao longo desse período, né, principalmente aí dos anos 2000 para cá, a sociedade evoluiu gritantemente. Hoje nós temos internet, nós temos uma busca por direitos humanos, por igualdade, por equidade, por uma série de fatores que a maçonaria, uma hora ou outra, vai ter que se adaptar. Não é uma questão de tradição, mas é uma questão de se adaptar, ou a gente vai acabar ficando como aquelas sociedades arcaicas, tradição, família e propriedade, ou vai sumir. Tá? Por quê? Porque a gente não vislumbrou, não teve visão de futuro em relação à sociedade. A sociedade vai começar a cobrar, tá, essas motivações. Tá? Na Europa, o Detroit Human, Direitos Humanos, que é uma sociedade já que maçônica, que aceita mulheres. Há várias lojas, inclusive, mais vinculadas ao Grande Oriente de França, né? As lojas francesas, que já são lojas mistas, que já aceitam a iniciação de mulheres, e eu também não vejo por que não. É uma forma de fortalecer a maçonaria. Quando a maçonaria deixou de ser operativa para se tornar especulativa, o que ela vislumbrava? E isso, se vocês... deixa eu até abrir um parênteses aqui. Leiam no meu livro As Cruzadas, os Templários e a Maçonaria. Eu explico detalhadamente essa transição de uma maçonaria operativa para uma maçonaria especulativa. Então, o merchandising já acabou, né? Mas vamos dar uma continuidade. O que acontece? Então, quando a maçonaria deixou de ser operativa para especulativa, é porque ela percebeu que se ela não mudasse, essa corporação de ofício iria morrer, iria acabar, iria definhar como as outras corporações de ofícios, como o que aconteceu com as outras corporações de ofícios. Os sapateiros, os marceneiros, eles
não viram o futuro e acabaram definhando, tá? E vulgarizando o seu papel na sociedade, principalmente depois da Revolução Industrial. Então há todo um contexto histórico, há toda a história por trás e essas questões elas fazem com que a sociedade ou progrida, tá, ou suma. Isso historicamente a gente pode perceber, tá, por Roma, pela Mesopotâmia, pelo próprio Egito Antigo, pela Inglaterra da época vitoriana, né, que era o império que o sol nunca morria. Mas por certas decisões, por certos atos, acaba sumindo, acaba morrendo essa essência. E a maçonaria, ela vai chegar uma hora que ela vai ter que se definir. Ou a gente começa a evoluir, alterar alguns dos nossos landmarks que a gente acha que são imutáveis, mas não são, tá? Ou nós iremos fazer com que as próximas gerações percam o interesse em ser maçons. Ainda mais agora com os millennials, a geração Z, a geração Y. Nós temos que olhar um pouco mais para essas gerações e captar a essência dessa nova sociedade. E para isso, de repente, nós vamos ter que começar a admitir mulheres em nossas iniciações. É algo ruim? Na minha opinião, não. Eu acho que é a evolução da ordem, é a evolução da maçonaria, tá? Como instituição, como organização, como fomentador da evolução da sociedade. Então nós temos que começar a refletir sobre isso. Eu sou totalmente a favor, tá? Apesar de ser maçom de loja regular, de ser mestre de loja regular, né? Mas eu não vejo nenhum motivo hoje, tá, para que o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas e os grandes orientes independentes não comecem a refletir, tá, e mesmo pressionar a Grande Loja Unida da Inglaterra a de repente mudar o conceito. Senão a Grande Loja da Inglaterra vai ficar aquela instituição museu, né? E outros orientes mais avançados, como o Grande Oriente da França, as lojas francesas, mesmo nos Estados Unidos, vão começar a passar na frente, tá, e tomar a dianteira na resolução de propostas evolutivas para a maçonaria. Esse é meu ponto de vista, gente. Se você é maçom, se você não é, se você é mulher, deixa teu comentário aqui nesse canal e vamos discutir isso com mais profundidade, sem paixões, mas de forma racional, ok? Um grande abraço, um tríplice fraternal abraço para vocês, saúde, força, união, e se gostou desse vídeo, deixa o likezinho, curta e compartilhe. E também, eu vou te pedir um favor especial. Curta a gente nas nossas redes sociais e acesse o nosso site Esquadro e Compasso, www.esquadroecompasso.com.br. Um grande abraço e fui!